Muito bem, nessa manhã a gente continua a série atual. A série atual se chama O Lugar Mais Seguro da Terra. E nós estamos falando nessa série refletindo nessa série sobre a realidade, essa declaração de que a igreja foi criada por Jesus e não pelos homens. A igreja que ele criou, né? Não a igreja que os homens formaram, instituição, etc. A igreja mesmo, aquele entendimento de quem pertence a Cristo, porque tem uma experiência com Cristo, porque se rendeu a Cristo, porque foi alcançada por Cristo. Esses são os membros da igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E a palavra diz que ele cuida de edificar essa igreja, e ele é a rocha, é o fundamento dessa igreja. Então, nesse sentido, para nós é seguro afirmar que a igreja pode ser esse lugar mais seguro da terra. Por vocês acham que Cristo forma alguma coisa com problema ou defeituosa ou não? Então a parte defeituosa e complicada é toda nossa, a qual ele abraça com amor, ele recebe. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Vocês estão vendo essa imagem maravilhosa, mas eu cometi uma gafe com a Andressa, que cuida da nossa imagem. Na verdade, a nossa mensagem hoje se chama Sendo Transformados. Mas sendo transformados, nós seremos protegidos. Amém? Então tudo se conserta aqui. Semana que vem talvez seja sendo protegidos. Eu tenho que verificar lá para não dar outra gafe. Então, na sua cabeça, talvez, para você não ficar confuso com o que eu estou falando, pense nesse sentido. A igreja é o lugar mais seguro da terra, porque e quando ela é edificada sobre a rocha sólida. Foi o nosso primeiro episódio, você pode ouvir de novo lá no Spotify. No segundo episódio nós falamos que a igreja é o lugar mais seguro da terra, quando e porque ela é um lugar de pessoas restauradas. Se de fato ela deixou de ser um clube social ou uma reunião, porque eu preciso me socializar, e se tornou um lugar de gente sendo restaurada por Deus, ela é um lugar seguro, e é o lugar mais seguro da terra. Foi criada para ser. Hoje nós vamos ver então que quando a igreja é um lugar seguro, é quando ela é também um lugar de pessoas restauradas e que estão sendo transformadas. Porque todo mundo precisa de alguma transformação na vida. De algo que seja feito, que não seja dependente de nós mesmos. Concordam ou não? Essa é a mensagem inclusive do Evangelho. Eu vim para tomar o seu lugar, porque você não tem condição, você não vai conseguir sair dessa condição, e Cristo vem para nos ajudar com isso. A renovação e transformação é o processo que a igreja, como um hospital às vezes, e como uma escola muitas vezes, do reino de Deus, vai trazer a existência. Então a igreja como escola e hospital, ela vai trazer a renovação e ela vai trazer a transformação. E ela faz isso surgir em nós e acontecer em nosso meio, porque ela depende, ela confia e ela busca essa presença e a habitação do Espírito de Deus nela. Nós entendemos que a igreja é corpo, não prédio, e pessoas que são parte do reino de Deus e pertencem a Cristo, elas formam esse edifício onde a palavra diz que o próprio Espírito de Deus habita em nós e no meio de nós. Amém? Vocês bateram palma bem hoje, mas o homem está ruim. É nesse lugar, pela presença e habitação do Espírito de Deus, que nós vamos ser transformados. Aí tem umas frasezinhas bacanas que a gente gosta de falar em relação a se chegar à igreja, que cabe a todos nós, e se não coube ontem, se não cabe mais hoje, coube ontem. O Wimber dizia que a carne está nas ruas, né? Ele falava assim, nós estamos, é uma expressão que talvez não caiba muito bem para nós, né? Mas assim, que todo mundo gosta de carne, né? Então a parte boa, o osso, ninguém gosta muito do osso, da dificuldade de trabalhar, né? Já viu aquela expressão também, tá osso, que a gente fala às vezes, tá osso aí, meu, tá difícil. Ninguém gosta muito dessa complicação, mas todo mundo gosta de carne. Então ele fala, a carne está nas ruas, ou seja, aqueles que precisam ouvir, estão lá, é a nossa prioridade transmitir para eles essa mensagem. Uma outra frase que também, acho que foi o Wimber que falou, mas eu acho que é o William que fala mais. Eu vou mudar de W, tá? Em vez de Wimber, eu vou falar o William. É pescar o peixe e limpar em casa. Não é, Will? A gente está num processo onde a gente entende que a igreja é esse lugar seguro também, porque ela vai convidando pessoas para vir para um processo de transformação, para um processo de restauração. E aí entra nosso outro mote que a gente gosta de dizer, venha como você está. Eu acho que inclusive está na faixa ali fora, né? Venha como você está. A igreja não é um lugar para você se graduar.
é uma escola onde você se matricula, para usar essa metáfora, é o começo da sua vida. Tem pessoas que demoram para se batizar porque ficam pensando que precisam estar prontas num certo sentido. Ai, mas eu não sei nenhum livro da Bíblia de cor. Irmão, nem eu sei. De cor, um livro inteiro da Bíblia, eu não sei. Mal é mal, eu sei um salmo, um capítulo, um trecho, e olha lá. Não é graduação, é matrícula. Então, venha como você está, entregue sua vida para Cristo e não permaneça mais como você está, porque na presença de Cristo, de verdade, não tem como permanecer da mesma forma. Nós vamos ver que, inclusive, isso acaba sendo um teste para nós. Você tem estado com Jesus? Eu deveria ver nas suas atitudes que você tem estado com Ele. Você não deveria precisar falar muito sobre isso. Nós gostamos de falar também que existe esse círculo, né? Círculo assim, tem um ciclo, outro ciclo, outro ciclo, ciclo. Imagina que você que está chegando, quem chega a esse lugar mais seguro da terra, ele está lá na borda. Ele ouviu falar, ele tem algum interesse, o Espírito Santo já está tentando convencê-lo de que ele precisa se aproximar de Deus, né? Então a pessoa está lá no círculo mais externo, é a pessoa que talvez é da comunidade, depois a pessoa começa a ser um visitante, aí a pessoa começa a ser talvez um membro mais empolgado, daqui a pouco ele começa a ajudar, a liderar, mas todas essas pessoas, elas estão indo na direção do centro, que é Cristo. Isso é importante você entender, porque no corpo nós vamos encontrar pessoas em diferentes momentos dessa jornada em direção ao centro. Eu e você não estamos exatamente no mesmo ponto. E eu citei aqui alguns estágios, vamos dizer assim, mas isso é muito mais granular, né? Mesmo dentro de cada um desses estágios e círculos, nós estamos todos caminhando em direção a Jesus mais e mais. Esse é o alvo da nossa vida, mais e mais dele e menos de mim, cada vez mais parecido com ele, uma jornada realmente de transformação. Abra sua Bíblia em Mateus 22. Nós vamos olhar esse texto rapidamente como uma introdução apenas, porque eu achei essa figura muito interessante. Eu li isso essa semana, a mensagem já estava com o esboço meio pronto, os pontos que eu queria trazer para vocês, acabei adicionando isso. Uma boa metáfora para a conversa de hoje a gente acha em Mateus 22, de 1 a 14, é uma parábola muito interessante, eu vou lê-la rapidamente para você. Jesus 22, 1 a 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou os seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Foram convidados e não quiseram vir. De novo enviou outros servos, mais servos foram enviados, insistência do Senhor, e disse: digam aos que foram convidados, eles já sabem que foram convidados, diga a eles que preparei meu banquete, meus bois e meus ovelhos gordos já foram abatidos, está tudo pronto, e tudo está preparado, venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, cada um foi cuidar da sua vida, não deram atenção. Os restantes, ainda teve uma galera nesse meio que agarrando os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vamos às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Muita gente gosta de pregar essa parábola até aqui. Exatamente essa semana está uma discussão na internet aí sobre a existência ou não do inferno. Eu teria que terminar a história aqui para não existir tal conceito, mas vamos lá. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, roupas apropriadas, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, poucos são escolhidos. Isso aqui é um sermão, tá? Se eu for explicar essa parábola para você, o que eu quero que você perceba aqui
bem rapidamente para o nosso tema. Primeiro, o Senhor é quem convida. Há uma turma que rejeitou o Senhor. Aqui na parábola ele está falando em Mateus aos judeus. Os judeus rejeitaram naquele momento a Cristo. Então ele convidou os gentios, ele abriu o leque, convidou todo mundo. Então vamos com todo mundo. Essas pessoas vieram. E a história estaria incompleta se ele não mencionasse que o critério final para ele, quando ele diz com aquele homem, ele diz: cadê as suas vestes? Aí a gente pensa, mas que conversa é essa de Jesus? É uma roupa o problema? Não é? Então guarde essa figura das vestes apropriadas aí com você. Nós vamos usar ela num texto que nós vamos ler aqui também, agora no capítulo 4 de Efésios. Você pode abrir sua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia de papel? Só para eu... gente, continue incentivando, tá bom? Não é obrigação, não vai salvar você vir com ela não. Também não vai achando que deu tudo certo agora porque você trouxe a de papel. Não há garantias. É só uma sugestão para você ajudar na sua caminhada de fé, tá bom? Se você não acha que precisa, não tem problema, provavelmente você não precisa mesmo. Efésios capítulo 4, então, é um texto que está na sequência que nós viemos falando também nas outras semanas. Nós falamos sobre edificação, etc, etc. E agora Paulo está falando aos Efésios sobre uma outra característica. Eu pulei uma história interessante aqui antes de entrar no texto, mas é a história do bispo Todd Hunter. Ele foi líder da Vineyard depois que John Wimber faleceu. Ele ficou um tempo como líder, depois ele teve um chamado para trabalhar na igreja anglicana, e foi trabalhar na igreja anglicana. E ele está até lá, vi que ele está aposentando, quase aposentando. Ele conta uma história que eu peguei essa semana, que ele diz assim: quando ele completou 16 anos de experiência de ministério, ele teve a alegria de fazer amizade com Dallas Willard, que vocês já devem ter visto eu mencionando aqui. Alguns caras têm muita sorte mesmo de encontrar algumas pessoas que a gente só lê em livro, né? E ele conversou com essa pessoa e ele trouxe uma perspectiva nova para ele sobre a obra da vida dele, né? Ele, como o Todd Hunter, assim, o trabalho na minha vida, as coisas que acontecem na minha vida. E o Dallas disse para ele assim, que o seu trabalho, ou seja, as coisas que você faz, Todd, não são o trabalho de Deus. Você é o trabalho de Deus. Deus está chamando, moldando e criando um povo. É isso que Ele está fazendo. Seu trabalho, Todd, é simplesmente o contexto através do qual você busca o discipulado a Jesus. É onde você aprende a ser discípulo, no seu trabalho, nas suas tarefas, nas suas responsabilidades. Pois Deus está moldando você na pessoa que você será para sempre. Falei, cara, esse troço é profundo, hein? Você já parou para pensar isso? Que Deus está nos moldando na pessoa que nós seremos para sempre, na eternidade. Porque você, normalmente, nós estamos preocupados só com o corpício, né? O que vai acontecer com esse trem que dá mais trabalho que tudo? Não é? Ai, mas Jesus, quando Ele voltar, eu vou ter um corpo glorificado, eu vou parecer com Ele quando Ele atravessava a parede, não vejo a hora de voar, né? Você fica pensando nessas coisas, mas que são reais e vão acontecer, e eu também espero. Eu até sonho comigo voando às vezes. Eu falo, teletransporte. Eu preciso dar um pulinho em Marte. Estou com a vontade hoje. Não sei como vai ser, mas é verdade. Mas há algo ainda mais profundo. Deus está trabalhando para formar você e eu a pessoa que você vai ser na eternidade. Você já está ficando preocupado, né? Isso foi muito para eu aceitar. O Todd nem entendeu. Ele falou, meu trabalho, relacionamentos, hobbies eram importantes, eu entendo, mas ocorrendo dentro de uma narrativa maior, a coisa muda. Vendo isso dessa perspectiva, tudo muda. Eu tive que perguntar para o Dallas de novo, o que exatamente você quer dizer com isso? Ele disse, Todd, nada do que você fizer durará para sempre. Mas você é um ser espiritual incessante com um futuro surpreendente, servindo com Deus no novo céus e na nova terra. Esse é o futuro. É para isso que Ele está nos formando, para nós reinarmos com Ele sobre essa terra quando ela for restaurada. É muito maior. Você é o foco de Deus. O seu trabalho, os outros elementos da sua vida são um contexto em que você coopera com Deus na transformação do seu coração, da sua alma e sua mente, sua força corporal e sua vontade. Qual é o primeiro mandamento que Jesus ensinou?
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Pode pôr a ordem que você quiser. E o próximo continuamente, com tuas forças, com tudo que você tem, aprenda a amar ao Senhor. Nós estamos nesse caminho, e o Dallas fala para ele, tudo que acontece, tudo com que você se envolve, tudo isso vai acabar. Tudo isso aí não vai durar. Todo o seu talento e todas as obras que você construiu, os livros que você escreveu, as músicas que você compôs, os designers que você fez, os programas computacionais que você criou, entendeu? Os projetos que você concluiu, tudo isso vai acabar. Mas você não vai acabar. Deus está trabalhando com você para que isso aconteça. E a sua mente, seu coração, a sua força, a sua vontade se amoldem a Ele. À medida que você foca a sua vida dessa maneira, você está definindo uma trajetória para o tipo de pessoa que você será eternamente, nas perfeições dos novos céus e terra. E o Todd termina dizendo, eu tenho buscado aplicar essa verdade nos últimos 30 anos da minha vida. Pessoas que têm esse entendimento e pessoas que percebem o que Deus quer fazer na sua vida, elas formam uma igreja que a gente poderá realmente dizer que ela é um lugar seguro. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Muitas pessoas estão afastadas da igreja, muitas pessoas têm medo da igreja, muitas pessoas não querem saber de igreja, e muitas delas porque foram inclusive machucadas pela própria igreja. E é claro que talvez tenha aquela coisa da impressão, né? Às vezes não foi tão assim, às vezes fui eu que não abri a porta na hora que a pessoa queria, ela ficou magoada comigo, não voltou. Tem as questões de maturidade. Tem as questões de maturidade, é óbvio que tem. Mas não diminui o fato de que é a impressão dela. E ela precisa talvez ouvir de novo, para ganhar de novo a confiança de dizer, eu vou me aproximar da igreja. Porque são pessoas imperfeitas como eu. São pessoas que precisam de transformação como eu. Nossa, por que eu estava esperando um bando de gente perfeita? O que eu quero fazer no meio de um bando de gente perfeita? Ninguém aguenta. Se qualquer um de nós aqui fosse perfeito, você não ia aguentar ficar perto dessa pessoa, não dá. Ela nunca erra. Tudo que ela faz está certo, está bom, perfeito, sabe? Não dá, ninguém aguentaria. Pronto, podemos ler a Bíblia agora. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 22, nós vamos ler esse trechinho de Efésios. Diz assim, acompanhem comigo. Paulo diz, assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios. Aqui a palavra gentio significa aqueles que não estão ainda na família de Deus. Lembra o texto anterior? Deus nos colocou na família de Deus. Então, aqueles que ainda não vivem na família de Deus, não vivam mais como eles vivem. Vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, ele está dizendo aqui, Paulo, bem na lata, que são pensamentos, no fim, inúteis. Se você juntar isso com a história que eu contei do Todd, você vai concluir o seguinte, o que ele está se referindo? Que nós vivemos longe de Deus antes de conhecê-lo, nós vivemos muito focados e radicalmente focados em coisas que não vão durar. No mínimo isso. Nosso pensamento, ele não tem eternidade, ele é inútil nesse sentido. Muitas vezes o profeta, o sábio Salomão vai chamar de vaidade, coisa que vai como vento. Diz ali o 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Ignorância aqui não é um xingamento, né? Por causa do desconhecimento de algo, que é Cristo, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aí ele começa a fazer a diferenciação. Quando ele diz aqui não vivam mais, muita gente lê assim, nossa, mas esse Paulo, esses cristãos, eles são muito arrogantes, eles se acham melhor que todo mundo. Não, aqui ele está falando do ponto de vista de alguém que saiu já de uma condição que ele sabe que ele também estava, e agora Paulo está nos chamando, não vivam mais, como vocês mudaram de condição,
E agora vocês saíram do reino das trevas para o reino da luz de Cristo. Não para o reino de alguém, nem para o reino de uma instituição ou de uma placa. Vocês saíram, é uma questão espiritual. Vocês saíram do reino das trevas e foram trazidos para o reino da luz quando vocês entregaram a sua vida para Cristo. Ela foi refeita, ela foi restaurada. O seu espírito foi revivido em você. E agora você tem uma relação com Deus. Não vivam mais, portanto, como vocês viviam antes. Ele está usando apenas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como uma referência para eles entenderem. No versículo 20 diz: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não é assim. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês foram ensinados, nós fomos ensinados a partir do Evangelho de Cristo, a partir da vida de Cristo, a partir das palavras de Cristo, a partir do exemplo de Cristo, a partir das ações de Cristo. Se você não foi ensinado a partir disso, o seu Evangelho está comprometido. E há muita igreja onde Cristo não foi apresentado ainda, mas uma versão de Cristo que não é bíblica. O Cristo resolvedor de todos os problemas, o Cristo capaz de dar prosperidade financeira para a sua vida, o Cristo que vai te ajudar a ser conhecido, famoso, o Cristo que é modinha, que é legal ser evangélico hoje em dia. Esse não é o Cristo que Paulo ensinou aos irmãos lá, não é o Cristo que nós temos recebido e nem queremos. 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. É uma figura, hoje está cheio de figura, né? Primeiro foi aquela parábola, agora essa figura. Mas já pegaram aí a conexão com aquela parábola? O que diz a parábola? No final, qual foi a bronca que aquela pessoa tomou? Bronca é pouco, né? Que foi a bronca que aquela pessoa tomou do Senhor? Você não está vestido da maneira correta. Você não está usando a roupa apropriada. Você não prestou atenção em alguma coisa. Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. E Paulo nos diz agora aqui, viu como ele usa os exemplos de Cristo? Ele usa a mesma figura. Então, nosso primeiro ponto nesse texto aqui é que Paulo está dizendo que nós precisamos deixar o velho homem. Claro que você precisa deixar a velha mulher, né, gente? As mulheres aí, porque as mulheres já ficam pensando, os homens realmente precisam mudar. Ainda bem que Paulo sabe que nós não precisamos mudar. Nós somos uns amores. Nosso coração é só pureza, calma, santidade, verdade, não é? Paulo está dizendo: dispa-se do seu eu antigo. Tire essa roupa que você está usando hoje, dispa-se disso. Primeiro conselho de Paulo, então, é deixar o velho homem. Isso significa, irmãos, a metáfora aqui, né? O velho modo de viver, que está ligado à vaidade da mente, que ele falou antes, a ignorância espiritual, a corrupção. A gente não pode viver como antes. O Evangelho, ele exige ruptura nesse sentido. Não é ruptura com a vida, não vou mais em lugar nenhum, não falo mais com ninguém, né? Eu já tive uma fase assim, lá no começo. Fazer o quê, né? Acabei de falar sobre maturidade. Maturidade é uma coisa que a gente carrega. A gente tem ou não tem, e se não fizer nada vai ficar do jeito que está. Mas se a gente ouvir, crer, der ouvidos, estiver no meio das pessoas, para dar um ralar aí de vez em quando, para sair umas tretas, como o pessoal diz, aí a gente vai amadurecendo. Assim como na parábola, não basta estar na festa, é preciso deixar as roupas velhas. A igreja acaba não sendo um lugar seguro e nem atrativo, porque as pessoas não veem diferença em nós muitas vezes. Nós usamos roupas iguais às deles. Eles não notam uma roupa diferente que os faça questionar: que roupa é essa? Por que você está vestido assim? Aí, mesmo que eles digam: achei brega a sua roupa, ele fala: o problema é seu. Eu deixei a minha roupa antiga. Se você acha brega, na verdade, aí a pessoa, né, o cara que é mais crentão já fala: eu sei um versículo sobre isso. Eu sei porque você está dizendo que minha roupa é brega. Porque as pessoas não entendem a mente de Cristo.
Então você está vendo a minha roupa de um jeito errado. E é verdade, é isso mesmo, mas sem um encontro com Cristo, nada acontece. Sem Ele alcançar seu coração, sem você se entregar a Ele, nada acontece. Mas quando acontece, é preciso que você tome essa atitude e comece a deixar para trás o velho homem, as suas roupas antigas. Eu posso me perguntar então, uma aplicação para nós é: quais áreas da minha vida ainda estão vestidas com o velho homem? Você tem coragem de fazer esse exame? Eu posso fazer se quiser. Levanta aí. Não, brincadeira. É fácil olhar para as pessoas, né? Agora a gente parar e olhar no espelho. Fiz umas perguntas aqui. Eu ainda penso sobre sucesso da mesma forma que antes de conhecer a Cristo? Eu ainda penso em ter lazer e descanso da mesma forma que antes de Cristo? Eu ainda penso em política da mesma forma que antes de Cristo? Eu ainda penso em dinheiro, riquezas da mesma forma que antes de Cristo? Eu ainda penso em sexo, poder, visibilidade da mesma forma que antes de Cristo? Eu ainda penso sobre mim mesmo da mesma forma que antes de Cristo? Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. Eu ainda penso sobre a vida de uma forma geral da mesma forma que antes de Cristo? É uma série boa de perguntas, você concorda ou não? É uma boa forma de você olhar. Olha, será que eu ainda estou carregando umas roupinhas velhas aí que eu preciso dar fim? Alguém pode trazer uma aguinha para mim, por favor? Peraí, acho que tem aqui. Tá velha, mas tá bom. Vou comer uma banana. Se vocês não se importarem, já vou explicar por quê. Calma lá. Acho que não. Tudo bem? Eu comi a banana porque está no horário de eu comer uma comida, porque eu não posso ficar 2h30 sem comer agora. Eu entrei numa dieta que a médica passou para mim, que é um horror, porque tem que comer a cada 2h30, 3 horas. Eu não sou de comer muito, não fico comendo toda hora, e agora eu tenho que comer toda hora. E aí hoje eu estava pensando, como é que eu vou fazer? Vai dar o horário, né? Bem no meio da palavra. E já passou um pouco, na verdade. Mas antes eu tomei um leite ali, o Will até testemunha, né? Já adiantei porque não posso ficar mais que 2h30 sem comer. Irmãos, se a gente quer mudança na vida, a gente precisa entender qual é a instrução para a vida. Se eu quero mudar a minha saúde, eu preciso aprender uma nova forma de comer. Foi isso que a médica disse. Eu estou sendo bem legal com ela, repetindo as palavras dela, né? Ainda estou aprendendo a crer, ainda não creio, tá bom? Eu não creio ainda no que ela me falou. Estou crendo. Mas se eu não abandonar o velho cardápio e começar a comer do jeito que ela me pediu, não vou chegar a lugar nenhum. Vocês estão entendendo a metáfora? Se eu não me despido do velho homem e aquilo que vem com ele, eu preciso saber o que é isso, olhar para mim mesmo, olhar para a palavra e começar a deixar de lado. Eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Eu preciso abandonar. Aqui a palavra primeira é abandonar. Por isso que eu comi aqui, porque eu queria que vocês lembrassem disso. Não vai adiantar se eu não abandonar o velho cardápio. Eu tenho outras instruções para a minha vida agora, nessa área. Vai dar trabalho, vai me incomodar. Eu estou parecendo o cara da feira chegando no escritório com tanta sacola e fruta e... O pessoal já está perguntando no elevador, você está vendendo? Né? É uma renda extra, né? É uma boa ideia. De repente eu posso aumentar, já que eu estou levando 25 maçãs, eu posso levar 30, né? Não tem problema. Paulo nos diz: deixe o velho homem, deixe o velho cardápio. Esse cardápio não é para você mais. Mas ele diz mais, no 23 ele diz assim: deixe o velho homem, né? Só para dar sequência no texto, que se corrompe por desejos enganosos. Nossa, como isso casa com comida, né, cara? Que se corrompe. Eu não comi o docinho. E eu não tenho nenhum escondido no meu bolso para levar para casa, porque a gente faz isso às vezes, né? Não posso agora, mas eu vou levar um para garantir depois. Eu não comi o docinho. Eu prometo que eu vou sair sem comer, se é que sobrou.
desejos enganosos. Isso é bom. Você olha para o está na minha mente. Calma lá, Sheila. A Sheila adiantando a mensagem. Pô, Sheila, ela leu o texto antes. Que se corrompe por desejos enganosos. O 23 diz: a serem renovados no modo de pensar. É o nosso segundo ponto. A gente não tem só que deixar, não funciona só deixar o cardápio. Você precisa renovar o seu entendimento. Eu preciso começar a acreditar no que a nutricionista falou nesse sentido, no que o cardápio que ela propôs. Aqui nós estamos fazendo uma metáfora, amém? Eu não sei se vai dar certo o que ela está fazendo, tá bom? Eu já estou testando a segunda pessoa. Então pode não dar certo, porque existem outras circunstâncias. Nós não estamos nesse ponto. É bem uma parábola. Parábola é assim também. Parábola você não pode levar o pé da letra. Parábola não é literal. Parábola é para você pegar um fio da meada. Aqui é o nosso fio da meada. Deixar as vestes antigas, deixar o cardápio antigo, mudar a maneira de pensar. Eu preciso entender. E se está difícil entender o que ela falou, pergunte. Gente, pobre coitada, eu fui lá terça-feira. Pensa quantas mensagens eu mandei para essa mulher durante a semana. A cada 3 horas, eu acho que igual a comida. A cada 3 horas eu mandava uma mensagem para ela. Mas se eu fizer isso, posso trocar? Não, querido, ela fala assim. Ela é meio brava. Ela fala, não faz isso. Posso trocar o almoço pela janta? Não faz isso. Eu recebo muitos nãos essa semana. Eu falei com ela. Estou tentando mudar a minha mente. A transformação começa de dentro para fora. O mente e o coração precisam ser trabalhados. Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que Dallas Willard falou para Todd Hunter. Na sua vivência, na sua comida, no seu trabalho. São contextos onde Deus quer, pelo Espírito Santo, mudar o seu entendimento. É obra do Espírito Santo renovar a mentalidade conforme a de Cristo. Não é a minha que vocês têm que se conformar. Não é do cara que vocês leiam o livro. O Dallas não falou assim: eu sou super experiente, Todd, molde a sua mente à minha. Não, é a Cristo. E tudo que nós fazemos tem que ir para essa direção. Então, o que eu faço? Buscar diariamente essa renovação de mente. Onde eu faço isso? Na palavra, na oração, na comunhão. Eu sei que isso aqui é básico. E eu sei que isso aqui todo mundo sabe que é essencial, mas eu também sei que ninguém quase faz. Ou falha em fazer muitas vezes. Eu faço isso também. Por isso que é a mudança de entendimento. Eu preciso abandonar o velho homem. Agora eu creio. Senhor, eu não sei, é difícil, mas eu sei que é a tua palavra. É a oração e é a comunhão. São essas coisas juntas que vão me ajudar a mudar a minha mente. O que você tem na sua vida que te ajuda a cooperar com Cristo nessa jornada de transformação? Eu tenho minha esposa. Tanto no espiritual quanto na comida. Porque numa casa com 4 pessoas, eu sou diferente agora. O esquisito. Se não, é uma pessoa que eu tenho. Ela fez iogurte para mim, caseiro, aí ó. O que você tem na sua vida para te ajudar com a palavra, coração e comunhão? O que você tem feito? Você tem que agir, meu irmão. Cooperar com Deus nesse sentido. É isso mesmo que eu quero para mim todo dia, transformação? A sua mente já mudou? É isso mesmo que eu quero? Eu quero essa saúde que a médica está dizendo que eu posso alcançar? Eu quero isso mesmo? Então eu vou buscar as coisas que fazem e trazem relação para isso, trazem produção nisso. Qual é o tema das minhas orações? Essa é uma forma de você checar o seu entendimento. É sempre pedindo coisa para Deus, ou a primeira coisa que você pede para Ele: Deus, transforma a minha vida, transforma o meu coração. Essa é uma forma de você saber se você está mais preocupado com a transformação da sua vida do que qualquer outra coisa. Entender na mente o que significa um coração envolvido, a vontade. Coração, mente lá. Terceiro e último ponto, para a gente fechar aqui esse texto. Versículo 24 diz: então vamos lá. Primeiro, despir-se. Fala aí. Primeiro. Segundo, renovação da mente. E o terceiro passo é revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, irmãos, não é só se despir. Você vai ficar desprotegido, você vai ficar fora daquilo que pode te capacitar. Então, primeiro você se livra.
com a graça de Deus, daquilo que não tem a ver mais com a sua vida agora. Depois você começa a renovar a sua mente pela palavra, pela oração. É perseverança, dia após dia. Está cheio de gente com 10 anos de igreja que tem idade espiritual de criança. Ainda bem que Deus é bondoso, longânimo, porque eu não sou assim. Eu não tenho idade espiritual de criança, mas eu tenho certeza que eu não tenho idade espiritual que eu poderia ter também, pelos anos de experiência que eu tenho com Deus. E está tudo bem, fica tranquilo. O que eu estou dizendo é o seguinte: você pode começar um processo onde isso não vai ficar assim, e você vai começar a desenvolver a sua vida com Deus. Então, Paulo diz então o terceiro passo para completar esse processo, entrar nessa transformação, é revestir-se do novo homem. O novo homem, que ele é criado segundo Deus. Isso é uma palavra importante. Não é mais você que está construindo essa pessoa nova, essa pessoa eterna. É Deus que está construindo essa pessoa eterna em você. E você está cooperando com Ele, fazendo aquilo que você pode e deve fazer, e deixando que Ele faça aquilo que você não tem como fazer. A mudança verdadeira no coração você não vai fazer. Você se submete a Deus, você se prostra a Deus, você se curva ao Senhor e deixa que Ele te transforme, mas você se coloca nesse lugar. A transformação vem, então, através de nós deixarmos para trás algumas coisas, de uma mudança interior que nos renova a mente, e agora vestir-se. C.S. Lewis diz o seguinte: consideremos a ideia cristã de revertir-se de Cristo. O que gostaria de deixar claro é que essa não é uma entre muitas tarefas que os cristãos têm que realizar. Trata-se de um resumo de todo o cristianismo. Forte, hein? Revestir-se, quando você lê o texto, que legal, mais uma coisa, né? Eu tenho que cantar para Jesus, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia, decorar um versículo, e eu tenho que me revestir de Cristo. Que C.S. Lewis está dizendo para nós, e quando Paulo diz isso, ele está dizendo: essa não é uma tarefa entre muitas que você faz na sua vida cristã. Isso é o cristianismo em si. Você está entendendo? O cristianismo em si é revestir-se de Cristo. Vamos falar junto isso? O cristianismo é revestir-se de Cristo. Todo o resto tem que ser meio e ferramenta para que isso aconteça na nossa vida. Quando você canta mais de ti, Senhor, né? Mais de ti, Senhor, tem que ver se você está tirando as roupas velhas primeiro, para caber a nova. Senão não adianta. Você vai, literalmente, talvez seja essa figura, né? Você já está vestido, aí você põe uma roupa por cima, você fica se achando santão, porque está parecendo por fora que está santão, por baixo não está. E dali a pouco, meia hora, você não aguenta mais aquele calor que você está sentindo, aquele monte de roupa, você arranca aquela roupa primeira e volta a viver com a roupinha que você estava antes. Então a gente tem que se despir, mudar a nossa mente, entender que essa tarefa é a tarefa número 1 da nossa vida. Eu vou encerrar por aqui, irmãos, porque senão vocês não vão aguentar o tempo, tá? A palavra vocês aguentariam, mas porque eu quero que você reflita. Termine de ler o texto de 25 até o final do capítulo. É ali que você vai ver uma dica de se esse processo tem acontecido na sua vida. Talvez em maior ou menor medida, se ele tem acontecido na sua vida. Porque Paulo vai dizer que a transformação que nós estamos falando aqui, quando você deixa o velho homem, quando você muda a sua mente, quando você se veste de Cristo, isso vai ser percebido e deve ser percebido, e é esperado que seja percebido exteriormente. E aí ele vai dizer que forma isso acontece. Vou ler rapidamente um pedacinho. Falar a verdade, controlar a ira, repartir com quem tem necessidade, falar palavras que edificam, perdoar como Cristo nos perdoou. Essa é a veste nupcial, como ela é vista. Você entende que a veste está por fora também? É como as pessoas nos veem. Essa veste nupcial, né, do casamento, a veste de casamento, nupcial parece que é da noiva, viu? Não é é a noiva também, né? No certo sentido, a gente pode usar, mas eu digo assim, a veste nupcial é a veste da festa do noivo, é o terno, ou um vestido e tal, e nos torna adequados ao banquete do rei. Eu escrevi em letras maiúsculas: nós precisamos desesperadamente das vestes novas, porque chegar na festa de casamento sem isso não vai dar certo. Lembra daquele outro texto? Oi, Jesus, chegamos. Jesus falando: te conheço. Como não, Jesus?
preguei no seu nome, cantei no seu nome, orei em línguas, falei, expulsei demônios, curei pessoas. Ele falou: não te conheço. Outras palavras, Jesus está dizendo assim: você não está com a roupa certa. O rei do banquete, ele recebe aqueles que estão vestidos de Cristo. Revestir-se de Cristo. Quem precisa ser reconhecido na hora que você chegar no banquete é Cristo. Você está entendendo o quanto Cristo é o centro do universo? Tudo é por Ele, através dEle e por meio dEle. É um sinal? Tá bom, estou acabando, gente. Tocou o sinal já. Eu sei quem foi. Eu quero encerrar dizendo para você duas coisas, 2 parágrafos aqui para resumir. Vou ler mesmo para você. Eu trabalhei bastante nesses 2 parágrafos. A igreja é o lugar mais seguro da terra sempre que seus membros vivem como novas criaturas em Cristo, conscientes de que foram chamados para amar, servir e curar. Se isso não é estar seguro, eu não sei o que é. Um lugar onde as pessoas entendem que o papel delas é amar, servir e curar. Não tem como esse lugar não ser um lugar seguro. Talvez o mais seguro da terra. Mas isso também significa que o lugar seguro, ele não é só dado a nós. Ele não é só dado a você. Ele é construído com você. À medida que Cristo o edifica, restaura e transforma. Não é apenas esperar que os outros o construam, mas se tornar parte dele. Eu fui chamado para me revestir de Cristo. E se todos nós, e cada um de nós, independente, como eu falei antes, do estágio onde nós estamos de maturidade, de crescimento em Cristo, mas se todos nós temos esse mesmo fundamento, essa mesma pedra angular, essa mesma maneira de pensar, estamos buscando ser transformados, é o alvo da nossa vida, revestir-nos de Cristo, esse lugar vai ser o lugar mais seguro da terra, porque a minha vida agora é amar a Deus e amar aqueles que estão à minha volta. E se as coisas dão uma desandada às vezes, se a gente entra em algum atrito, a minha meta principal é retornar àquele estado de vida onde Cristo reina. Eu vou aprender a perdoar, mesmo que eu não me sinta justificado, não é? Eu não passo a parar de querer que o outro produza o lugar seguro, e eu vejo que se eu trabalhar para isso, esse lugar será assim. Amém? Se todos nós pensarmos assim, esse lugar será assim. O mundo precisa ouvir, deseja ouvir, tem um anseio oculto às vezes de ouvir sobre um lugar seguro. O chamado para nós é: fale sobre esse lugar. Diga que esse lugar é possível. Diga que você, com as suas imperfeições, está tentando fazer desse lugar um lugar assim. Diga que não é dependente de ninguém. Não tem uma pessoa que manda, e não tem uma pessoa que decide, não tem uma pessoa que legisla, mas todos nós nos submetemos ao mesmo Cristo e à mesma pessoa. E com nossas imperfeições estamos tentando viver esse lugar, porque nós queremos que esse lugar seguro é possível. Não será perfeito, irmãos, mas a gente pode perceber Cristo em nosso meio, através de um mesmo coração, de uma mesma intenção. Amém?